Você já imaginou viver em outro planeta? Parece coisa de filme, mas neste momento, os maiores cérebros da Terra estão avançando em ritmo acelerado para transformar esse sonho impossível em um plano concreto. E o destino é um só: colonizar Marte. Por 3 bilhões de anos, a vida esteve confinada neste pequeno ponto azul no universo. Mas agora, pela primeira vez na história, temos tecnologia suficiente para tentar algo inédito: sair da Terra e fincar presença permanente em outro planeta. Mas não se engane pelas imagens vermelhas e fascinantes do solo marciano. Marte é um lugar brutal. Lá, as tempestades de poeira são frequentes e podem cobrir o planeta inteiro por meses. As temperaturas despencam de 20 graus positivos para menos 80 em questão de horas. E sua atmosfera é tão rarefeita que seu sangue literalmente ferveria sem a proteção de um traje espacial. Ainda assim, entre todos os planetas do Sistema Solar, Marte é o único com condições mínimas para começarmos do zero. Com dia e noite semelhantes aos da Terra, estações do ano definidas, presença de água congelada e uma superfície sólida, onde literalmente podemos fincar o pé no chão. Mas transformar esse plano em realidade não é nada simples. Imagine coordenar ao mesmo tempo a engenharia do projeto Apollo 11, a complexidade de construir a estação espacial e a ambição de quem fundou Roma. Só que dessa vez, não na Terra, mas a 55 milhões de quilômetros de distância, em um planeta onde nenhum ser humano jamais pisou. Para se ter uma ideia da escala do desafio, Marte está quase 200 vezes mais longe que a Lua, o ponto mais distante que já alcançamos com uma missão tripulada. A viagem de ida levaria pelo menos 6 meses, e só essa etapa já exigiria reinventar praticamente tudo o que conhecemos. Foguetes completamente novos, não só mais potentes, mas capazes de carregar centenas de toneladas por missão. Tecnologia para manter os seres humanos vivos durante essa longa viagem e a capacidade de construir uma base funcional em um planeta hostil, com energia constante, abrigo pressurizado, oxigênio e água, tudo a partir do zero. Parece impossível? Talvez seja, mas nunca antes estivemos tão perto. A resposta pode estar na colaboração mais improvável da história espacial: a ousadia da SpaceX, unindo forças com a experiência de décadas da NASA. Juntas, essas duas potências estão desenvolvendo os veículos, os motores, os trajes e até simulando como será viver isolado em Marte por meses e até anos. Mas será que conseguimos montar uma missão tripulada ao planeta vermelho, mesmo depois de décadas sem sequer pisar na Lua novamente? Será que temos as tecnologias necessárias ou ainda estamos presos a simples especulações? Prepare-se para mergulhar nos bastidores da missão mais ousada da nossa espécie e todos os desafios que nos aguardam até Marte. Meu nome é Lucas e você está no canal Decifrando. Quando Elon Musk fundou a SpaceX, ele deixou claro que o objetivo não era apenas lançar foguetes, mas criar o caminho para tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Mas para isso acontecer, uma pergunta inevitável precisa ser respondida: como levar tudo o que precisamos até Marte? Não estamos falando de uma missão simbólica com 2 ou 3 astronautas. Estamos falando de toneladas de equipamentos, suprimentos, veículos, estruturas inteiras que precisam ser carregadas até o planeta vermelho. Tudo o que a humanidade precisaria para começar do absoluto zero. Para entender a grandeza desse desafio, na década de 60, levamos 3 astronautas até a Lua com cerca de 50 toneladas de carga.
Uma missão curta de apenas 8 dias, com um único objetivo: pousar e voltar com vida. Agora pense em Marte. Uma viagem que levaria pelo menos 6 meses só de ida. Como transportar tudo o que precisamos para sobreviver, construir e eventualmente se sustentar com um único foguete? Quantas toneladas de carga seriam necessárias? Milhares? Ou talvez até milhões? É por isso que a SpaceX vem apostando todas as fichas em um único veículo: o Starship. Com mais de 120 metros de altura, ele é um dos maiores foguetes já construídos da história. Projetado para ser totalmente reutilizável e lançado em escala industrial. Seu funcionamento é dividido em 2 estágios. O primeiro é o Super Heavy Booster, uma base gigantesca equipada com 33 motores Raptor, que juntos geram mais que o dobro da potência do lendário Saturno V. O segundo estágio é o Starship propriamente dito, a nave espacial que continua a viagem até Marte, levando a carga e futuramente a tripulação. Juntos, eles formam o sistema de lançamento mais poderoso já desenvolvido pela humanidade. Cada voo será capaz de carregar até 150 toneladas ao espaço, 3 vezes mais que a missão que levou o homem à Lua. Sem contar a sua economia astronômica. Enquanto cada lançamento do Saturno V custava $500 milhão e o foguete era descartado após o uso, o Starship pode pousar e decolar dezenas de vezes, como se fosse uma espécie de avião interplanetário, capaz de sair da Terra, pousar em Marte e voltar para a próxima missão, reduzindo o custo por quilo enviado ao espaço em até 100 vezes. Algo que nenhuma outra missão sequer chegou perto de alcançar. Mas mesmo com tudo isso, ainda está longe de ser o suficiente. 150 toneladas podem parecer muito, mas não são nada quando comparadas ao que realmente precisamos para construir uma civilização inteira. Musk estima que uma cidade autossustentável em Marte exigiria de 1 a 10 milhões de toneladas de carga, incluindo equipamentos, habitats, suprimentos e infraestrutura. Por isso, os planos da SpaceX não são lançar um Starship, nem 10, nem 100. Estamos falando de centenas ou talvez milhares de lançamentos acontecendo simultaneamente em um curto espaço de tempo. Para tornar esse plano real, Elon Musk fala sobre construir um Starship por dia e, com isso, alcançar uma frota de 1.000 veículos operando em ciclos constantes durante as raras janelas de alinhamento orbital, períodos em que a Terra e Marte estão na menor distância possível entre si. Os números são de tirar o fôlego, mas a nossa realidade ainda é outra. Em 2022, o mundo inteiro realizou apenas 180 lançamentos espaciais. Ou seja, para alcançar esse plano ambicioso, a SpaceX teria que quintuplicar o volume global de lançamentos, sozinha, só para Marte. E não estamos falando só de lançar, mas especialmente de atingir uma escala de produção nunca antes vista na história. Atualmente, a Starbase no Texas consegue produzir em média um Starship a cada 2 ou 3 semanas, o que levaria pelo menos 10 anos para atingir o tamanho da frota esperada. Mas novas instalações, como as Gigabase no Texas e na Flórida, prometem mudar esse jogo, com a produção de vários Starships por semana. As previsões são animadoras. Mas mesmo com uma frota de 1.000 Starships, ainda existem outros desafios fundamentais para serem superados. E alguns deles ainda estão sem solução. Por mais revolucionário que seja o Starship, existe uma barreira que nenhuma engenharia pode quebrar: as próprias leis da física. Para ele decolar da Terra com 150 toneladas de carga e ainda ter combustível suficiente para viajar até Marte, é algo literalmente impossível. A conta é simples: quanto mais carga você leva, mais combustível precisa.
Mas quanto mais combustível você carrega, menos espaço sobra para carga útil. A solução da SpaceX para contornar esse problema é o reabastecimento orbital. O plano funcionaria assim: a Starship decolaria da Terra quase vazia de combustível, mas cheia de carga. Em órbita, ela se encontraria com outras naves abastecedoras, carregadas apenas com combustível, funcionando como uma espécie de posto de gasolina espacial. Na teoria, parece fácil, mas agora imagine a realidade: transferir centenas de toneladas de combustível criogênico entre duas naves que se movem a 28.000 km por hora no vácuo absoluto do espaço. Um pequeno erro e, bem, você perde a nave, a carga e talvez anos de desenvolvimento. E é exatamente isso que Elon Musk pretende demonstrar até 2026, com os primeiros testes de reabastecimento orbital planejados para as próximas missões Starship. Mas mesmo que tudo isso funcione perfeitamente e o reabastecimento orbital seja um sucesso, ainda existe um problema muito maior: o tempo. Porque mesmo com toda essa revolução tecnológica, ainda levaríamos de 6 a 9 meses para chegar até Marte. Uma viagem que nenhum ser humano seria capaz de suportar com as tecnologias atuais. Para se ter uma ideia, astronautas que passam 6 meses na Estação Espacial Internacional retornam com perda de massa óssea, atrofia muscular, problemas de visão e precisam de meses de reabilitação. Agora imagine passar esse mesmo tempo, ou mais, em uma nave menor, viajando pelo espaço sem nenhuma proteção magnética, com a radiação cósmica bombardeando seu corpo, enquanto seus músculos e ossos se deterioram lentamente pela falta de gravidade. Seria literalmente uma sentença de morte. É por isso que cientistas do mundo inteiro trabalham em soluções alternativas. Desde criar escudos magnéticos ao redor da nave, até sistemas de exercícios em microgravidade e medicamentos para proteger os astronautas. Mas todas essas soluções apenas reduzem o problema, não o eliminam. A única maneira de tornar essa viagem possível e manter o plano de colonizar Marte seria com mais velocidade. Porque, no fundo, por mais revolucionário que o Starship seja, ele ainda é lento demais. Hoje, os motores Raptor do Starship são os mais avançados já criados na história. Elon Musk fala sobre uma eficiência de 99,9%. E, de fato, nunca houve ninguém melhor que a SpaceX em explodir essas moléculas com tanta precisão. Mas é justamente aí que está o problema. Mesmo com o dobro da potência do lendário Saturno V, ainda estamos presos à mesma tecnologia que levou o homem à Lua há 50 anos atrás: a propulsão química. E não importa quantos bilhões sejam investidos, as leis da física simplesmente não permitem que motores de combustão viajem mais rápido que isso. É por isso que a NASA vem apostando em uma tecnologia completamente diferente: um motor nuclear. Ao contrário dos motores convencionais, que queimam combustível líquido para gerar impulso, o motor nuclear aquece diretamente o hidrogênio líquido através da fissão do urânio, criando um gás extremamente quente e pressurizado, que é então expelido com enorme velocidade. O resultado? De 3 a 5 vezes mais eficiência do que qualquer foguete já construído. Na prática, isso significa que uma viagem até Marte, que antes levaria 9 meses, poderia ser feita em apenas 45 dias. Um avanço brutal, que poderia finalmente tornar a colonização de Marte em um plano viável. Mas desenvolver essa tecnologia não é nada simples. Testes com propulsão nuclear exigem licenças especiais, acesso a materiais radioativos e bilhões de dólares em investimentos. Apenas uma organização como a NASA poderia liderar um experimento desse tipo. E é exatamente isso que ela está fazendo.
Em 2023, foi lançado o Projeto Draco, uma parceria entre a NASA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E os planos são de construir o primeiro motor nuclear espacial ainda nesta década. Enquanto isso, do outro lado, a SpaceX avança com o veículo mais eficiente e reutilizável já construído. Eles têm o foguete e a NASA tem o motor. E mesmo que essa parceria ainda não tenha sido anunciada oficialmente, já está claro que estão se alinhando rumo ao mesmo objetivo: transformar a colonização de Marte em um plano real. Mas será que realmente estamos prontos para sair da Terra e colonizar outro planeta? Porque não basta só chegar em Marte, é preciso saber como sobreviver por lá. Desenvolver foguetes com propulsão nuclear é uma necessidade absoluta para qualquer chance real de colonizar outro planeta. Mas ainda existe outro desafio que precisamos enfrentar: a nossa própria natureza. Não estamos falando de alguns dias ou semanas em órbita. Estamos falando de sobreviver em um planeta onde tudo, absolutamente tudo, está contra nós. Marte tem radiação constante, temperaturas que caem para menos 80 graus em poucas horas, uma gravidade 60% menor do que a da Terra, e nenhuma atmosfera respirável. Apenas 15 segundos sem a proteção adequada e você perde a consciência. Por isso, os habitats marcianos precisarão ser pressurizados, térmicos e extremamente resistentes à radiação. A NASA já estuda estruturas feitas com impressão 3D, usando materiais do próprio solo de Marte, o regolito. Isso reduziria custos logísticos e evitaria transportar toneladas de materiais da Terra. Alguns modelos propõem estruturas subterrâneas para proteção natural. Outros, domos infláveis, protegidos por camadas espessas de regolito marciano. Mas sem energia, nada disso funciona. E confiar em painéis solares em um planeta onde tempestades de poeira duram por meses não é uma boa ideia. É por isso que a NASA está desenvolvendo o Kilopower, um pequeno reator nuclear modular capaz de abastecer colônias inteiras com energia constante e independente do clima marciano. Testes na superfície da Lua já estão planejados até o final desta década, como um ensaio direto para Marte. E se tudo funcionar como esperado, o Kilopower deve se tornar a base energética para os primeiros assentamentos humanos no planeta vermelho. Além disso, também vamos precisar de trajes espaciais completamente novos, mais leves, mais flexíveis e especialmente resistentes à poeira marciana. A SpaceX mostrou seus próprios modelos futuristas, mas é a NASA quem lidera os projetos mais promissores, como o traje XMU, projetado para mobilidade total e longa duração na superfície de Marte. Esse novo design permite movimentos de 360 graus, tem sistemas de comunicação avançados e pode operar continuamente por dias, sem retorno à base. Ainda falta muito, mas cada novo protótipo é um passo a mais para garantir que nossos corpos possam explorar Marte, sem morrer tentando. Mas mesmo que tudo isso funcione perfeitamente, ainda resta o componente mais imprevisível de todos: o próprio ser humano. Como será viver em confinamento por anos, a milhões de quilômetros de casa e sem qualquer possibilidade de resgate imediato? A NASA sabe que esse é um dos maiores riscos da missão e, por isso, já está testando como o ser humano reage a esse tipo de isolamento extremo. O projeto Mars Dune Alpha, por exemplo, é uma base simulada de Marte, construída com impressão 3D no Texas. Lá, 4 voluntários estão confinados por um ano inteiro, sem contato com o mundo exterior, vivendo como se estivessem em uma missão real, enfrentando rotinas repetitivas, falhas técnicas, escassez de água e comida e decisões críticas sob estresse absoluto. Esse tipo de experimento é fundamental, porque mandar pessoas para Marte sem antes testar o psicológico seria um erro fatal.
Enquanto Elon Musk sonha com 1000 naves e colônias gigantes, é a NASA quem está pavimentando o caminho para tornar a missão de colonizar Marte em um plano real. Seja qual for o destino final, uma coisa é certa: jamais estivemos diante de um avanço tecnológico tão rápido, tão audacioso e tão promissor em toda a história da humanidade. Há apenas 120 anos, mal sabíamos voar. Há 60 anos, pisamos na Lua. E agora, estamos literalmente planejando nos tornar uma espécie multiplanetária. A corrida para colonizar Marte já começou. Mas a pergunta que resta é: será que estamos realmente prontos para deixar a Terra para trás? Se você chegou até aqui, é porque essa missão despertou algo em você. Talvez a curiosidade, a esperança ou simplesmente o fascínio pelo impossível. Considere se inscrever em nosso canal e comentar qual tema você gostaria de explorar por aqui. Meu nome é Lucas e eu te vejo na próxima missão.